E aí, meus amigos traders, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. Tudo bem? E aí, pessoal? O negócio é o seguinte: o assunto de hoje é um assunto que eu entendo bem legal, mas que tem me preocupado um pouco a respeito. Tá? A pergunta que eu quero tentar responder para vocês é: como é que se ganha dinheiro no mercado? Como é que a gente consegue algum tipo de resultado minimamente consistente dentro do mercado? Eu vou responder isso para vocês logo depois da vinheta. Então é o seguinte, gente, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente quando se fala em entrar no mercado financeiro é o seguinte: é que vocês estão operando como ou contra uma quantidade de dinheiro muito maior que a de vocês, contra pessoas brilhantes. Vamos, venhamos, as mentes mais brilhantes do mundo estão dentro do mercado financeiro. Que essas pessoas, elas têm mestrado, pós-graduado, elas têm computadores de alta tecnologia, elas têm bolsos infinitos. Elas estão financiadas por instituições, mega instituições financeiras. E é óbvio que elas operam no mercado financeiro. E é dessas pessoas, contra essas pessoas, que você está competindo diariamente ou semanalmente para tentar tirar dinheiro delas. Eu tinha um amigo meu que dizia uma breve e rápida frase que eu gostava muito. Ele é um ótimo jogador de pôquer. Ele dizia o seguinte: cara, quando eu sento numa mesa de pôquer, em menos de 5 minutos, se eu não identifico quem é que é o otário da mesa, quem é que é o pato da mesa, o cara que vai dar o lucro para todos os outros, isso significa que eu sou o otário, eu sou o pato. É melhor eu sair da mesa. O que eu quero dizer com isso? Vocês acham que é fácil ganhar de mercado? Não é. Mas existe como? Existe. De que maneira, Alexandre? Bom, vamos falar sobre isso agora. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é isso aqui, ó. Vocês precisam ter um plano. Se vocês não tiverem um plano de como vocês irão atuar dentro do mercado, vocês serão massacrados pelo mercado financeiro, que tem uma quantidade de dinheiro muito maior que a tua, que está muito mais preparado que você. Enfim, vocês têm que ter um plano. Dentro desse plano, basicamente, 3 coisas são fundamentais. Primeiro, dominar uma técnica de mercado. Só uma. Não precisa 20 técnicas, não precisa 50 técnicas, não precisa de 500 modelos diferentes. Não. Você tem que dominar uma técnica de mercado. Segundo, vocês precisam dominar o controle de risco dessa técnica. Terceiro, vocês precisam dominar o aspecto emocional. É bem verdade que o ponto número 1, a gente consegue resolver isso em 5 minutos, no momento que você aprende uma única técnica de mercado. Pronto. Você estaria com o ponto número 1 dominado. O ponto número 2, controle de risco também. É muito rápido. Tu ensina o modelo, está definido e pronto. Acabou. 5 minutos de explicação está dominado. O ponto número 3 é o aspecto mais complicado. O domínio do aspecto emocional. Vamos falar um pouquinho sobre os 3 modelos em si. Por que eu estou falando sobre isso especificamente? Gente, nos chats eu vejo as pessoas perguntando assim: Stormer, vale, eu comprei o papel tal. Onde é que eu boto o meu stop? Onde é que eu boto o meu alvo? Cara, quando a pessoa pergunta isso, significa que ela não fez um plano. Então percebam, é fundamental que vocês entendam isso. Toda vez que vocês estiverem imaginando uma posição, vocês têm que ver a técnica de vocês, têm que compreender o seguinte: o período que você vai operar, se vai ser um gráfico semanal, se vai ser um gráfico diário,
Se vai ser um gráfico de 60 minutos, se vai ser um gráfico de 15 minutos, se vai ser um gráfico de 10 minutos, qual que é o período que você está operando? Essa é a primeira definição. Definição do período. Segunda definição que precisa ser feita, qual vai ser o sinal que vai te dizer o seguinte: Alexandre, agora você tem que tomar uma posição. Você tem que comprar ou você tem que vender. Porque aconteceu isso aqui. E tem que ser um sinal objetivo. Não pode ser um sinal subjetivo. Não pode ser um sinal astrológico. Ah, hoje eu estou de bom humor, eu acho que eu tenho que comprar. Ah, eu acho que está rompendo aqui, mas não tenho certeza se está rompendo ou não. Talvez esteja rompendo. Será que é uma compra? Será que não é uma compra? Não. Cara, quando eu falo de um sistema, eu estou falando de um sinal específico, inegável. É binário. Aqui tem compra, aqui não tem compra. Aqui tem uma entrada, aqui não tem uma entrada. Este sinal específico, que vai ter um stop específico, e também definir o alvo dessa operação, que vai ser muitas vezes 2 vezes o teu risco, 3 vezes o teu risco, ou o topo anterior. Enfim, você vai ter que aprender a definir o seu alvo. O ideal é que você escreva esse plano de operar. Deixa ele por escrito. Ah, eu vou comprar sempre que acontecer isso, isso, isso. Meu stop vai ficar aqui e meu alvo vai ficar aqui. Aí tu pega isso que tu definiu como teu sistema de entrada e você faz o quê? Você faz backtests. Você volta 5 anos do passado e testa todos os sinais e verifica: aqui teria tido uma entrada, aqui teria um stop, aqui teria um alvo, aqui teria um ganho, aqui teria uma perda. E daí você consegue ver como é que o seu modelo funcionou naquele período. Vocês estão entendendo o que é dominar uma técnica? Dominar uma técnica, basicamente, é aprender não apenas onde que acontece a entrada, onde que acontece o stop e onde que acontece o alvo. É entender qual que é o melhor período operacional para trabalhar aquele sistema. É entender qual que é o papel que opera melhor para aquele sistema. Porque tem alguns papéis que não operam bem por aqueles sistemas e tem outros papéis que operam muito bem por aquele sistema. Então o domínio da técnica ele é fundamental para que você tenha uma mínima chance de ganhar dinheiro no mercado. Então toda vez que eu vejo alguém perguntando sobre onde é que eu boto o meu alvo, onde é que eu boto o meu stop, tipo assim, stopper, eu estou comprado em tal papel, onde é que eu boto o meu stop? Cara, por que eu fico nervoso? Por que eu fico triste? Porque eu estou vendo que aquela pessoa está perdida. Aquela pessoa está perdida, aquela pessoa não sabe o que está fazendo e ela vai perder o dinheiro dela. Eu não quero que vocês percam o dinheiro de vocês. Eu quero que você ganhe dinheiro. Mas para ganhar dinheiro requer o quê? Requer entender o que tu está fazendo. Por que tu está fazendo? Onde é que é a tua saída se o plano der certo e onde é que é a tua saída se o teu plano der errado. Então, por favor, coloquem escrito em cima do computador de vocês: eu nunca mais entro num trade sem um plano. Eu não entro mais num trade sem um plano. Sem um sistema de entrada, sem um sistema de stop, sem um sistema de saída. É a primeira coisa que vocês têm que se definir. Ah, mas stopper não tem um sistema operacional. Cara, não tem problema. Vamos estudar. Vamos estudar gráfico. Vou aprender o que é um candle. Vou aprender o que é uma máxima, uma mínima, um fechamento, uma abertura. Vou aprender o que são médias móveis. Vou aprender o que é uma tendência de alta, o que é uma tendência de baixa. Vamos, eu ensino, eu falo isso para vocês, não tem nenhum problema. Uma vez que vocês tenham entendido, dominado a técnica de operar, dominado a técnica de entrada, entra a parte do controle de risco. Como é que eu faço o controle de risco? Bom, eu faço da seguinte maneira: eu pego meu capital, digamos que eu tenho um capital de 40 mil reais, então eu pego meu capital e vou dividir em 4 caixas de 10 mil reais. 4 caixas de 10 mil reais. Aí eu vou olhar os meus papéis. Daqui a pouco um papel dá uma entrada, eu vou lá e tomo 10 mil reais naquele papel. Aí um outro papel dá uma entrada, eu vou tomar 10 mil reais naquele outro papel. Aí um outro papel dá uma outra entrada, eu tomo 10 mil no outro papel. E outro papel dá uma entrada, outro 10 mil no outro papel. Quando o primeiro trade estiver ido, digamos, para o alvo, já não vai ser mais 10 mil reais, agora vai ser 10.200 reais, 10.300 reais que eu vou ter naquela caixa. Então o próximo trade é 10.300 reais. É todo o dinheiro que aquela caixa tem.
Digamos que no próximo trade agora já tem 11 mil reais naquela caixa, o próximo trade precisa de 11 mil reais naquela caixa. Ou seja, eu vou reinvestindo todo o lucro da caixa até que essa caixa tenha dobrado de tamanho. Quando a caixa se tornar 20 mil reais, eu divido a caixa em duas. Duas de 10 mil. Com isso, então, eu vou sempre dividindo meu capital, diversificando em 4 ou 5 trades, e quando meu tamanho for crescendo, eu vou naturalmente aumentando a quantidade de possíveis trades feitos. É simples, é extremamente simples. E agora a parte mais complexa, o controle emocional. Bom, eu fiz um treinamento recentemente, reabilitação de traders, que foi um treinamento que foram quase 4 semanas de treinamento em cima disso. Até tem uns vídeos no YouTube sobre isso, reabilitação de traders. Talvez tenha sido o melhor treinamento que eu considero que eu tenha feito. Tá? Mas ali eu abordo apenas realmente as questões emocionais. Essa é a parte mais difícil de todas, porque na verdade a maior parte das pessoas não está preparada para enfrentar as dificuldades emocionais de operar o mercado. Primeira coisa que eu posso dar em termos de dica, considera o soldado morto assim que ele colocou o uniforme, tá? O que tu quer dizer com isso, Stormer? Cara, tem um vídeo muito legal, na verdade tem um seriado muito legal chamado Band of Brothers, tá? Seriado da HBO, sobre o desempenho da Companhia C durante a Segunda Guerra Mundial, quando eles embarcaram na Normandia. Foi a companhia americana que mais entrou em combate depois do desembarque. E esse é um documentário, a HBO, sobre isso. E tem uma cena desse documentário que é fantástica. Porque nessa Companhia C tinha um tenente que tinha coragem de fazer tudo o que precisava. Tenente, vai lá destruir aquela casa-mata. O cara saía correndo no meio da casa-mata, uma granada, 2 granadas, jogava e acabava no meio das balas. Tenente, faz isso. Ele ia lá. Ele não hesitava, ele não tinha medo. E na mesma Companhia C tinha um soldado que o cara era tão covarde, ele não conseguia pegar o rifle para dar um tiro, de tão medroso que ele era. Ele tinha medo de pegar o rifle e dar um tiro no alemão desgraçado que vinha matar ele. E aí tem um diálogo entre os dois que eu acho fantástico, que é perfeito pro trader. Os dois estão conversando e o soldado chega pro tenente e fala: Tenente, eu não consigo entender, o senhor não tem medo? O senhor não tem, como é que o senhor tem coragem de fazer tudo o que o senhor está precisando fazer? A resposta do tenente. O tenente olhou pro soldado e falou assim: soldado, sabe por que você tem medo? Você tem medo por um único aspecto. Você tem medo porque você acredita que depois que você colocou este uniforme e entrou para o exército americano, você acredita que você ainda está vivo. Se você tivesse aceito ou aceitado que assim que você colocou o uniforme você morreu, você não é mais dono da sua vida, você teria coragem de fazer tudo o que você precisa para permanecer vivo. O que eu quero dizer com isso? Por que isso é importante para o trader? Por quando o trader compra um papel a R$10 com stop em R$9, digamos que ele tenha comprado 1.000 ações, então ele comprou R$10 mil com stop em 9. Ele está arriscando ali R$1.000 na operação. 10 menos 9, R$1 vezes 1.000 ações, ele está arriscando R$1.000. Para buscar um alvo que vai ser muitas vezes 2 ou 3 vezes o seu risco, que seja algo em torno de 2.000 ou 3.000 de ganho, de alguma forma bizarra, o trader acredita que depois que ele comprou o papel, aquelas 1.000 ações, ele não perdeu esses R$1.000. Esses R$1.000 ainda fazem parte do dinheiro dele. Se ele tivesse aceito, cara, acabei de comprar esses 1.000 ações aqui e eu acabei de perder esses R$1.000. Esses R$1.000 foram perdidos, acabou, morreu. Eu já fui estopado. Se ele tivesse aceito que ele já foi estopado, ele não teria medo de acionar o stop quando necessário. Ele não teria a necessidade de levantar o stop para garantir algum lucro, porque afinal de contas ele já perdeu aquele dia já estava perdido. E ele teria toda a tranquilidade do mundo para deixar o trade evoluir e ganhar 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60%.
ou o tamanho do trade que ele buscou como alvo, sem os medos, sem as angústias e sem os pavores. Ah, eu vou perder dinheiro. Ah, eu vou perder dinheiro. Ah, eu vou perder dinheiro. Não, eu já perdi. Eu já fui estopado. Isso é como se você comprar um ingresso para o Cirque du Soleil em que você gastou R$1.000. Se você for no show e você gostar do show, entenda por gostar do show, o trade ter ido para o teu alvo e tu ganhar dinheiro, tudo bem. Mas se você for no show e você não gostar do show, cara, você perdeu os R$1.000. Acabou. Já está perdido. Então, quando eu digo considere-se morto assim que você colocar o uniforme, considere o stop acionado assim que você tomar a posição de compra. E aí vem a terceira frase que eu aprendi com o meu professor de cirurgia plástica. Ele me diz o seguinte: Alexandre, o que está combinado não é caro. Se tu combinou com a paciente que a cicatriz vai ser essa, essa e essa, e o custo da cirurgia vai ser este, isso não é caro. O que está combinado não é caro. Se eu combinei com o mercado que uma determinada entrada tinha um risco de R$400, se eu for estopado, eu não posso reclamar. Eu combinei. Aqui eu estou arriscando R$400 para buscar 2.000 de lucro. Eu combinei com o mercado isso. Ah, não, mas Stormer, R$400 é muito dinheiro para mim. Eu não posso perder num único trade. Não pode? Não, não posso. Então reduz o tamanho da posição pela metade. Reduz o tamanho da posição pela metade, você vai arriscar 200. Ah, mas 200 ainda é muito. Então reduz em 1/4 o tamanho da posição. Combina com o mercado quanto é que tu aceita perder, antes de ficar pensando quanto é que tu vai ganhar no trade. Isso é um conceito importante. Muitos traders profissionais se preocupam muito mais com qual é o meu risco máximo nessa operação do que quanto é que eu vou ganhar nessa operação. Estão entendendo a mudança de mentalidade que acontece quando você faz isso? Entendam que depois que você inicia um trade, tu não controla mais o trade. E já que depois que eu entrar no trade eu não controlo mais o trade e me torno literalmente um passageiro, qual é a única variável que eu consigo controlar dentro do mercado? Qual é a única variável que nós conseguimos controlar perfeitamente dentro do mercado? É quando é que a gente vai entrar. Quando é que a gente vai colocar o nosso dinheiro em risco? Quando é que a gente vai executar uma determinada operação? Ou não. Ou ficar de fora. Saibam ficar de fora do mercado. Saibam esperar o momento ideal de uma tomada de posição. Isso é uma outra dica importante. Um excelente trader ganha dinheiro muitas vezes mais esperando do que fazendo. Ficando de fora do que estando dentro. Outra pequena dica. A única perda real que acontece no mercado é quando você sai fora do seu plano. Então, se tu tem um plano, tem a tua entrada, tu tem o teu stop, tu tem o teu alvo, faz a entrada, foi estopado, isso não é uma perda. Isso não é uma perda. Isso faz parte do negócio. Perdas acontecem quando você não tinha um plano e você comprou um papel. E às vezes tem perdas que te dão dinheiro. O cara não tinha nenhum plano, ele foi lá e comprou enlouquecido o papel subiu e ganhou dinheiro. Uma perda. Foi uma perda de metodologia. Então, estopar um trade não é perda. Estopar um trade faz parte da estatística de um modelo operacional que você está operando. Planos são feitos para serem seguidos. Se você não seguir o seu plano, o plano original que você fez, então para que fazer o plano se tu não vai segui-lo? Para que deslocar o teu stop se tu não vai segui-lo? Para que deslocar o teu alvo se tu não vai segui-lo? Para que ter um alvo se tu não vai segui-lo? Cara, o papel bateu no meu alvo. Tchau. O papel cumpriu a meta. Tchau. O que eu queria tomar de você era isso. Me dá aqui e acabou.
Eu não vou ficar deslocando, mexendo, alterando um plano que eu já fiz. Senão não precisa ter feito o plano. Se eu vou assumir uma conduta de eu vou entrar nesse papel e depois eu vejo o que eu vou fazer com ele, então para que plano? Só que se tu não tiver um plano, tu vai estar automaticamente à deriva no mercado. Você vai estar automaticamente ligado às emoções, à euforia, ganância, medo, pânico. Então eu preciso que vocês fixem muito bem essa última frase que está escrita aqui. Ó. Saiba que se você entrou em um trade sem um plano, já está tudo errado. Já está tudo errado. Já está tudo errado. E se você ainda não tem as condições apropriadas para montar um plano, para montar um controle de risco, para controlar-se emocionalmente, você não deveria estar operando no mercado. Você deveria estar apenas estudando e operando contas demo. Vocês estão entendendo por que é tão difícil as pessoas conseguirem resultados consistentes no mercado? Porque a pessoa vem para o mercado querendo buscar liberdade. Ela vem para o mercado querendo se tornar livre, livre de chefes, ninguém mais manda em mim. Eu não tenho mais horário, eu não tenho mais nada a cumprir. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Só que a verdade não é essa. Quando tu entra no mercado, se tu quer trabalhar de uma forma profissional, sim, tu vai ter horário em que tu vai ter que estar presente no mercado, olhando, estudando antes, estudando depois. Tu vai ter que ter registros, tu vai ter que ter controles, tu vai ter que ter um plano do que fazer, como fazer, quando fazer. Você vai ter um chefe, sim, que vai ser você mesmo. Você vai ter que se reportar a você mesmo. Por que eu fiz isso? O que eu fiz de certo aqui? O que eu fiz de errado aqui? O que estava correto? O que estava errado? Por que eu não melhorei? Por que eu não fiz melhor? Essas coisas todas dificultam as pessoas. As pessoas entram achando que é só comprar e vender, apertar 2 botõezinhos e pronto. E acham que com um treinamentozinho de final de semana vão se tornar traders. Não vão. Não vão. Nunca serão. Nunca serão. Vocês acham que uma pessoa pode aprender uma profissão em 2 dias? Acham? Vocês acham que uma pessoa pode aprender a realmente tirar dinheiro do mercado sistematicamente em 2 dias? Não. Não. O que tu pode aprender em 2 dias é algumas pincelas do que é necessário. E depois, muito trabalho a ser feito para continuar estudando ao longo de semanas, ao longo de meses, até começar a ter resultados consistentes. Bom, gente, se vocês curtiram o vídeo de hoje, não se esqueça de dar um like. Tá? Tem vários outros vídeos no canal que podem ser interessantes para vocês, então se inscrevam ali para receber um aviso de todos os vídeos que forem entrando todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. Um forte abraço, até mais, tudo de bom, paz, saúde e prosperidade para vocês. Mas antes de terminarmos aqui o nosso vídeo, eu tenho uma mensagem para vocês. Uma mensagem bem legal, tá? Do Tao Te Ching, muito bom livro, vale a pena ser lido. Olha a mensagem. O maior bem é como a água. A virtude da água está em beneficiar todos os seres sem conflito. Ela ocupa os lugares que o homem despreza. Portanto, é quase como tal. Tal seria o caminho. Para a moradia, o bem se manifesta no lugar. Para o pensamento, o bem se manifesta na profundidade. O bem da dádiva se manifesta no amor.
O bem da palavra se manifesta na verdade. Então, o bem da palavra se manifesta na verdade. No governo, o bem se manifesta na ordem. No trabalho, o bem se manifesta na competência. Olha que legal a mensagem. No movimento, o bem se manifesta na oportunidade de ação. E aqui vem para o trader. No mercado, então, o bem se manifesta na oportunidade de ação. Quem não se destacar, ficará por isso livre de críticas. Só leva críticas quem se destaca. Então, meus amigos, eu queria terminar esse videozinho com essa mensagem do Tao Te Ching, que eu acho uma mensagem bem legal. Dá pra gente refletir bastante coisas sobre eles. Forte abraço. Tudo de bom.